Uma jovem conta que neste mundo seu futuro era determinado pela habilidade adquirida ao comer uma das frutas ancestrais e essa habilidade deve ser usada para criar um futuro repleto de luz. Mas ao ingerir uma segunda fruta, sua vida chegaria ao fim e enquanto isso, uma garota chamada Lena perguntava ao seu amigo Light que habilidade ele desejava. E empolgado, ele começa a listar várias habilidades de combate, porque hoje seria o dia em que iriam receber suas habilidades e seu sonho de se tornar um aventureiro se tornaria realidade. Quanto a Lena, ela apenas desejava uma habilidade que a permita trabalhar ao seu lado, apesar de não ter como saber qual habilidade poderiam ganhar, até comerem a fruta. Mas antes de continuar, eu queria agradecer muito vocês, feliz 2025 para todos nós e que seja repleto de paz, saúde e prosperidade para todos, né? Depois eu vou fazer um textinho aí bonitinho pra todo mundo me expressando melhor, porque pelo vídeo eu não consigo fazer isso, mas é isso. E não esqueça, né, pessoal, daquela inscrição pra não perder os novos animes dessa temporada e, aliás, já vai deixando aquela curtida e comentando bastante pra ajudar o tio aqui a voltar com a nossa produção de vídeos diárias, né? E dito isso, bora pro anime! Vamos avançar algum tempo com Light empolgado por colher algumas uvas que eram o trabalho de sua vida, mas logo ele fica indignado por estar tão longe de seu sonho de se tornar um aventureiro. E tudo por conta da habilidade que recebeu há 3 meses atrás, mas vamos voltar ao fatídico dia quando comeram a fruta, onde a Santa Irmã os explicou que esse fruto especial concedia uma habilidade ao comê-la e dessa forma poderiam exercer a profissão adequada a elas. Porém, existia uma regra absoluta, onde apenas poderiam comer uma fruta durante toda a vida, já que uma segunda fruta iria envenená-los e os levaria de arrasta pra cima. E isto já aconteceu com vários tolos que não gostaram de suas habilidades que receberam, o que deixa Lena aflita. E ao perguntar se Light sabia sobre isto, ele responde que todos que querem se tornar aventureiros sabiam disto, afinal, sem uma habilidade do tipo combate não tinha como começarem, e ele desejava ser como os aventureiros famosos que possuíam habilidades poderosas. E vendo a angústia de Lena, a irmã explica que tudo ficaria bem se não ingerisse uma segunda fruta, e a chama para ser a primeira a escolher sua fruta, e ao comê-la, Lena começa a sentir algo diferente, e a irmã fica impressionada por ela ter adquirido a habilidade santa da espada, o que Light achava incrível, e Lena diz que também esperava que a dele seja do tipo combate, e assim que ele é chamado, ele come a fruta decidido a deixar sua marca na história. Mas a irmã não fica nada impressionada com sua habilidade mestre das frutas, que reduzia o tempo de cultivo, algo inadequado ao combate, deixando Light frustrado, porque dessa forma não poderia se tornar um aventureiro, mas Lena pede que ele não se preocupe, porque iria cultivar frutas junto com ele, deixando a irmã indignada ao mandá-la deixar de bobagens. Afinal, os Santos da Espada surgiam uma vez a cada década, então ela deveria se tornar uma aventureira. E aliás, ela seria transferida para a cidade sagrada imediatamente, deixando Lena sem opção. Mas ela promete que iria esperar por Light, que pede para ela se esforçar por ele. E voltamos à atualidade, onde Light vendia suas frutas e na cidade ele se depara com um cartaz dizendo que Lena se tornou aventureira Rank S em tempo recorde, o que deixava os dois cada vez mais distantes, mas algum dia ele queria se tornar um aventureiro igual a ela, e por isso continuava treinando, decidido a conseguir mesmo sem uma habilidade de combate. E se conseguir cortar esse tronco, isso seria possível, mas Light não tinha muita força e apostava que Lena deve ter esquecido do seu rosto e nome, mas uma garotinha chamada Ayla diz que ele fez um ótimo trabalho e Light lembra que por alguma razão um mestre da vila empurrou Ayla para ele, que decidiu acolhê-la, e desde então eles estavam morando juntos, dividindo o trabalho doméstico. E naquela noite, Ayla perguntou como estava indo as colheitas e Light respondeu que tudo estava indo bem, principalmente as frutas de habilidades, que começou a plantar com o intuito de juntar dinheiro para comprar uma espada decente. E aliás, elas estavam naquelas caixas que não eram para ela comer em nenhuma hipótese. Mas Ayla acaba ficando extasiada e o diz que usou aquelas frutas no ensopado, deixando Light em choque, ao lembrar que a irmã tinha sido enfática ao alertá-los que ao comer uma segunda fruta iriam de arrasta pra cima. E ele começa a ter a mesma sensação de 3 meses atrás e se questiona se esse seria o seu fim, e ao ir ao chão ele pensa que a culpa era dele, por
não ter explicado sobre as frutas de habilidade e diz que Ayla não fez nada de errado, mas ele acaba percebendo que tudo estava normal e se pergunta o motivo de não ter virado estampa de camisa de saudade. Mas algo estranho começa a acontecer e Light acaba ganhando a habilidade Deus da Espada. E enquanto isso, a irmã ficava em choque por não ter imaginado que isso seria possível, mas voltamos a Light, que se pergunta se ele era especial, mas ao olhar pra Ayla, ele lembra que ela também comeu a fruta e pergunta se ela estava bem. E Ayla responde que a habilidade dele, Mestre das Frutas, anulava qualquer veneno de qualquer fruta, e além disso, ele também tinha uma nova habilidade Deus da Espada, que aumentava drasticamente os seus ataques com a espada, além de sua resistência mágica, deixando Light surpreso pela menina ter conseguido uma habilidade do tipo avaliação, mas agora ele queria testar se aquilo era realmente verdade. E ao correr para a floresta, ele ativa sua habilidade e consegue cortar o tronco de duas árvores facilmente, fazendo ele perceber que talvez seja a única pessoa no mundo que possuía duas habilidades. Então no dia seguinte, eles vão até a cidade, onde Ayla estava maravilhada com uma pizza, mas Light a chama. E eles vão até a guilda de aventureiros e Ayla nota a felicidade de Light, que revela que esse sempre foi seu sonho. E neste lugar, eles poderiam pegar missões que davam recompensas e com isso poderiam comprar equipamentos e comida gostosa. Mas o que Light realmente queria saber era até onde sua nova habilidade poderia ajudá-lo em uma batalha real. E se possível, ele gostaria de se juntar a Lena, mas por hora ele pede que Ayla o espere, enquanto ele pegava uma missão e como queria ser útil para ele, Ayla usa sua habilidade para conseguir informações. E nota que Light era o único com duas habilidades, mas um aventureiro adverte Light chamando a atenção da menina. E Light diz que ele quem esbarrou nele, mas o aventureiro começa a provocá-lo, porque aventureiros de verdade deviam saber se esquivar e questiona se ele não era o cara do Mestre das Frutas e aliás, a guild não era lugar para ele. Mas Ayla se junta a eles e Light mostra para ela a missão que tinha conseguido, deixando o aventureiro furioso. Por estar sendo ignorado, ele decide atacar Light, que bloqueia seu golpe com a espada, deixando todos impressionados ao questionarem como ele conseguiu segurar o golpe de Genny, que diz que tinha pegado leve com ele. Seus companheiros mandam ele deixar isso de lado e com a saída deles, Light diz a Ayla que eles deveriam partir e animado, ele pede que Ayla fique atrás dele e a menina encontra um slime e avisa que a defesa do monstro era elevada, deixando Light surpreso por sua habilidade de conseguir essas informações, mas de qualquer modo ele parte pro ataque e acaba com o slime com um único golpe, mas ao notar o estrago que tinha feito, ele percebe que tinha que aprender a controlar sua força, já que agora a espada parecia mais leve, além da força de suas pernas terem aumentado bastante, e diz a Ayla que precisavam levar uma parte do slime para conseguirem a recompensa, fazendo a menina admitir que estava com dó desse monstro, mas Light avisa que com esse dinheiro poderiam comprar umas 10 pizzas, fazendo a menina sacar sua faca para pegar um pedaço do slime, mas o grito de Genny em apuro chama a atenção deles, e diante do grupo estava um ogro que os deixa desesperados. Eles notam que não teriam nenhuma chance contra aquela criatura, mas Light começa a gritar perguntando se eles estavam bem, fazendo Genny abrir um sorriso maldoso. Ele decide correr junto ao grupo em direção a Light e Ayla o avisa que atrás deles tinha um ogro, e Genny começa a tirar sarro dos dois porque estava o levando para eles, deixando Light sem saída. E depois deles terem fugido, Light saca sua espada e fica empolgado, porque esse seria o começo ideal para sua carreira de aventureiro e consegue desviar do golpe da criatura. E Ayla manda ele tomar cuidado, já que essa habilidade não aumentava sua defesa, então se for atingido, ele estaria perdido, mas Light estava decidido a se tornar o maior aventureiro da história. Então ao ativar sua habilidade, ele parte para cima do monstro, cortando a arma da criatura. E com força total e com seu golpe retaliação do demônio, ele corta o ogro ao meio e fica feliz por ter conseguido, fazendo o grupo de Genny se questionar quem era aquele cara. E ao retornarem até a guild, a recepcionista fica impressionada por ele ter derrotado um ogro em seu primeiro dia, e os companheiros de Genny confirmam o que ele tinha feito, além de ter salvo a vida deles, mas a guild começa a ficar agitada, deixando Light curioso. E Genny explica que essa comoção era pelo retorno do grupo Rank S Sagrados e de sua estrela Lena, e ao vê-la,
Light se aproxima e diz que fazia muito tempo, mas Lena responde que ele deve estar a confundindo com alguém, deixando Light em choque. Mas vamos voltar à noite em que ele adquiriu sua segunda habilidade. A irmã avisou a outra garota que teve uma revelação do futuro, onde uma ameaça que abalaria o mundo acabara de nascer. Light se pergunta se ela realmente se esqueceu dele, fazendo Ayla se questionar se esse rosto que ele estava fazendo seria de fome, então ela sugere que eles comam uma pizza enquanto aguardavam o pagamento, mas Light continua decepcionado, então Ayla o avisa que não ia sobrar pizza pra ele, fazendo Light reagir. Ele acaba engasgando por comer muito rápido e uma pessoa o oferece água, e ao agradecê-lo, ele nota que aquela pessoa seria a Lena disfarçada, mas ela pede que ele não faça alarde, senão o líder de seu grupo, Grozy, iria descobrir, e questiona o que ele estava fazendo na guild. Então Light começa a falar que ele e Ayla se tornaram aventureiros, deixando Lena emocionada por ele ter realizado seu sonho, e além disso, Light também conta que ganhou uma segunda habilidade, o Deus da Espada, então iria alcançá-la rapidinho, fazendo Lena admitir que ele não tinha mudado em nada, e Light aproveita para perguntar como era estar nos Sagrados e se era difícil de ser escolhido, deixando Lena desanimada, ao dizer que na verdade não era tão bom como parecia, e na verdade foi forçada a entrar no grupo escolhido pela Santa Irmã, e apesar de ter um ótimo pagamento, o ambiente era péssimo, então seria melhor ele ficar longe dos Sagrados, fazendo Light perceber que esse foi o motivo dela ter fingido que não o conhecia, e questiona se os Sagrados não eram um grupo excepcional, e Lena começa a lembrar do combate de 2 meses atrás contra uma serpente, onde Grozy ordenou que um mago o atacasse com magia de fogo, e apesar dos avisos de Lena sobre os danos que poderiam causar a plantação de um aldeão, ele a ignorou e ateou fogo contra um monstro sem se importar com as consequências. Afinal, apenas precisariam replantar, e o que realmente importava era que eles eliminaram aquele monstro. E quando ela foi questionar a Santa Irmã, ela disse que isso não era um problema, afinal apenas iriam dizer que o grupo excepcional dos Sagrados derrotou a serpente monstruosa. E Light acaba notando que Lena não parecia bem e pergunta se ela não queria se juntar a eles, já que não estava satisfeita com seu grupo, mas Lena acaba negando, e Light questiona se ela realmente tinha certeza, já que estava chorando, mas Lena o pede desculpas e se retira, fazendo Light se questionar o que estava acontecendo. Depois de receberem a recompensa, Ayla nota que Light parecia desanimado, e ele admite que estava preocupado sobre o que os Sagrados estavam obrigando Lena a fazer. Então Ayla sugere que ele pergunte direto para um deles, e aliás, Grozy estava bem ali. Enquanto isso, Grozy se vangloriava contando sobre o urso que derrotaram mais cedo com as chamas ferozes, mas a recepcionista da guild o informa que alguns moradores enviaram reclamações referente a esse trabalho por conta das chamas terem secado os reservatórios, mas Grozy manda ela dizer que eles confundiram os fatos, afinal pediram para derrotar o monstro, e por mais habilidosos que fossem, alguns pequenos sacrifícios acabavam sendo inevitáveis. Mas Light chega em seguida e ordena que ele liberte Lena de seu grupo, afinal ela jamais iria tolerar algo assim. Mas Grozy começa a debochar dele e ordena que o retirem da sala, onde apenas Rank S poderiam permanecer. E ao ser jogado para fora, o grupo de Genny o aconselha que não contrarie Grozy, já que isso poderia fazer com que a Santa Irmã se torne sua inimiga, o que dificultaria com que ele ganhe a vida como aventureiro neste país. E depois de se retirarem, ele pede desculpas a Ayla, porque talvez não possam mais comer pizzas. Mas vamos para o dia seguinte, onde os Sagrados se vangloriavam de suas habilidades especiais, enquanto Lena lembrava de Light, a convidando para se juntar a eles. Então ela finalmente toma coragem e diz a Grozy que queria sair dos Sagrados, afinal queria ser uma aventureira que seguia seus próprios ideais. Mas Grozy se põe à frente da porta e aponta sua lâmina contra ela, e questiona se ela realmente ousava desafiá-lo, e aconselha que não saque sua espada, afinal mesmo a Santa da Espada não conseguiria tocá-lo. E em seguida ele bate no rosto de Lena, fazendo ela ir ao chão, enquanto dizia que sua perseverança iria deixar as pessoas felizes, então até serem eliminados, eles salvariam o mundo juntos. E em seguida eles vão até a cidade, mas Light entra no caminho, afinal veio buscar sua companheira Lena para caçarem alguns monstros, apesar de serem totalmente novatos, e Ayla diz que
que ficariam mais tranquilos se ela os acompanhasse. E Light pergunta se ela lembrava da promessa que fizeram quando crianças, onde se tornariam aventureiros juntos, mas ela responde que não era possível, já que era parte dos sagrados e Gruzel manda eles irem logo. Mas Light saca sua espada e o desafia para um duelo, e se vencer, eles deixariam Lena ser livre. Mas Gruzel responde que não tinha motivo para aceitar o duelo, então Light questiona se o senhor líder estava com medo de perder, fazendo Gruzel concordar com o duelo. Mas caso ele perca, seria banido da guild para sempre, além de nunca mais poder tocar os pés na cidade santa. O que Light concorda, e Ayla o avisa que a habilidade de Gruzel se chamava Velocidade Divina, que o fazia se aproximar do oponente em uma velocidade sobre-humana. Então, para ser justo, Light revela que suas habilidades eram Mestre da Fruta e Deus da Espada, mas Gruzel não acreditava que ele tinha duas habilidades. E dessa forma, eles começam o embate, e Light nota que além de rápido, ele também tinha golpes pesados. Mas mesmo assim, ele consegue bloquear seus golpes e admite que aquele ogro não se comparava à pressão que esse Rank S tinha. Mas mesmo assim, ele continua lutando até Gruzel quebrar sua espada, e ele diz a Lena que pouparia esse fraco se ela jurar obedecê-lo pro resto da vida. Mas Light manda ela não se preocupar, afinal sairia vitorioso, fazendo Lena se juntar a ele, e o pede que consiga a vitória, deixando Gruzel furioso, e Ayla o avisa que sua espada estava quebrada. Então Light pega uma vassoura emprestada e começa a canalizar o seu poder, fazendo Gruzel questionar se ele estava zombando de sua cara. Mas Light responde que estava levando a sério e se lembra que podia se movimentar mais rápido que ele, mas ficava para trás ao tentar prever seus movimentos. Então ele decide usar seus instintos no lugar da visão, e graças a isso ele consegue golpeá-lo e arremessa Gruzel contra a parede, vencendo o duelo, e avisa aos outros membros que eles teriam o mesmo fim se mexerem com eles. E ao se virar para Lena, ele diz que agora ela estava livre para entrar em outro grupo e refaz o seu convite, deixando Lena emocionada ao admitir que sempre quis aceitar o seu pedido. Então, com o passar dos dias, eles continuam produzindo frutas, mas agora na propriedade de Lena, que parecia mais contente, mas um menino vai visitá-la e avisa que a Santa Irmã estava a chamando para falar sobre sua saída do grupo, mas Lena responde que não importava quantas vezes ele venha, já que ela iria continuar negando seu pedido, e o menino a avisa que desse modo ela iria perder seus privilégios como aventureira Rank S, o que Lena não se importava, e ao irem até a guild, a recepcionista pede desculpas a Lena, porque apenas poderia oferecer missões que pagavam pouco para ela, como exterminar ratos demônios, consertar telhados na periferia e encontrar um gato, fazendo Light perceber que esse era o significado de ser inimigo da Santa Irmã, mas Lena aceita todos os pedidos sorrindo, e os moradores da periferia ficam empolgados pela Santa da Espada estar em seu bairro. Então, junto a Light, ela conclui a primeira missão, e em seguida eles eliminam os ratos para assim resgatar o gato. E com essas missões, eles ganham um pouco de dinheiro, o suficiente para 3 pizzas, o que deixa a Ayla desanimada. E Lena diz que sempre sonhou em usar suas habilidades para ajudar quem precisa, e esse foi o motivo por ter saído dos sagrados. E mesmo os trabalhos pequenos permitiam com que ela ajude as pessoas, e isso a deixava muito feliz. Mas ela sabia que esse tipo de trabalho não era o que Light desejava, mas ele nega. Afinal, se divertiu bastante, e graças a ela, ele aprendeu muito. O que Ayla concorda, principalmente por ter ganho um lanchinho, e com isso Light sugere que façam uma cerimônia de formação, onde fariam um juramento para desejar sorte nas jornadas. E além disso, ele decidiu o nome do grupo, que seria Luxéria, e significava luz incompleta, o que as meninas achavam excelente, e com isso Light promete que se tornaria um aventureiro que entraria para a história, e Lena que seria a aventureira que luta pelo povo, e quanto a Ayla, ela só queria ser a aventureira que provou todas as pizzas do mundo. Mas enquanto isso, a Santa Irmã dizia que já combinou tudo com a guild e iria dar aquela missão para o grupo, mas o menino a avisa que aquela era uma missão de Rank S e talvez Lena consiga sobreviver, o que duvidava que aqueles dois consigam. E a irmã responde que então deveriam rezar para que tal infelicidade não ocorra, e além disso também veriam se aquele que vai à frente, o
ou Priori seria capaz de mudar o futuro. Então no dia seguinte, Lena conta toda empolgada para Ayla e Light que receberam um trabalho especial da guild, e Light fica empolgado por ser o primeiro trabalho como Luxéria. Então Ayla decide preparar uns lanchinhos para levar na missão, e ao olhar para as frutas de habilidade, ela se pergunta se aquilo poderia ser útil. Light e seu grupo chegam na guild, onde a recepcionista Uso explica que não tinham muitas informações sobre esta missão, e quando enviaram um grupo para determinar a densidade dos monstros do local, eles desapareceram, e isto continuou se repetindo durante 2 meses, e agora tinham cerca de 18 aventureiros de rank A e B desaparecidos, deixando Lena surpresa ao ver 2 conhecidos na lista, e eles quem a ensinaram a ser uma aventureira. E a recepcionista diz que a única coisa que sabiam era que todos foram até a casa em que viveu o antigo Conde de Montes, que depois de fazer fortuna como aventureiro, construiu aquela mansão há 30 anos atrás, apesar de não terem registros sobre sua habilidade. E depois de falecer, a sua mansão ficou abandonada, mas a respeito desta missão, ela tinha o foco de encontrar os aventureiros desaparecidos e descobrir o que causou isto, mas Lena estava insegura a respeito da missão, já que ranks A e B não foram capazes de concluir, então talvez seja muito perigoso para seus amigos. E a recepcionista os pede desculpas, mas isso era determinado pelos superiores da guild, fazendo Lena notar que algo parecia errado. Mas Light fica empolgado com a missão, assim como Ayla, porque poderia comer várias pizzas com a recompensa. E a recepcionista questiona se eles iriam levar a criança, e Light explica que ela tinha habilidade de avaliação, então tudo ficaria bem, deixando a recepcionista surpresa por ela ter comido uma fruta de habilidade, o que Light diz ter sido por acidente. Mas de qualquer modo, eles aceitam a missão. Os 3 chegam ao local, que estava encoberto pela neblina, e ao caminhar pelo penhasco, Light pede que Ayla tome cuidado, e admite que estava surpreso com quantos aventureiros ganhavam para o Conde ter construído aquele castelo, e Lena comenta que comprou a sua casa com apenas alguns meses de trabalho, e Light diz que um dia iria construir uma casa enorme com fazenda e campo de treinamento, e Ayla salta empolgada ao dizer que queria morar em uma casa de doces, mas o chão acaba cedendo, fazendo ela cair do desfiladeiro. Mas Light e Lena tentam pegá-la e acabam caindo, então Light usa sua espada para cortar o ar e amortecer a queda, o que acaba funcionando, e ele diz que agora estavam seguros, o que as meninas negam. Afinal, estavam cercados, deixando Light empolgado por ter surgido alguns monstros. Ele elimina o primeiro, e Lena o avisa para olhar direito, fazendo Light notar que eles eram aventureiros, e ao usar o avaliar, Ayla diz que eles eram zumbis e se tornaram isto após serem mordidos por eles. E além disso, eles também tinham habilidades, então deviam ter cuidado, deixando Light em choque por ter eliminado alguém que já foi uma pessoa. E Lena nota que aquelas habilidades eram dos aventureiros desaparecidos, deixando Light pensativo. E Lena o salva do ataque de um dos zumbis, desejando que aquele aventureiro encontre a paz, e diz a Light que entendia sua hesitação, mas tinham que resolver a situação. Então com isso, eles entram na mansão, onde enfrentam vários zumbis, e Light admite que a forma como Lena eliminava os monstros com seus ataques rápidos e precisos era incrível, e apesar do Deus da Espada ser um pouco superior, ele ainda não o dominou, e Lena estava a vários passos à sua frente. Ele se junta ao combate, e Ayla acaba se tornando o alvo de um dos zumbis, que é eliminado por Lena, fazendo Light admitir que ela tinha sido incrível. E Lena comenta que nos últimos 3 meses ela enfrentou mais batalhas do que desejava, e Ayla comenta que ela foi muito bacana e maravilhosa, fazendo Lena sorrir, e Light nota que não podia deixar aberturas enquanto lutavam protegendo Ayla, senão seria fatal para a garota. Então ele não iria mais hesitar, e Lena sugere que eles chequem o andar de cima, já que limparam o primeiro andar, o que Light concorda. Mas antes ele comenta que tinham 18 aventureiros desaparecidos, mas já viram mais zumbis do que isto. Então talvez um grupo de zumbis selvagens apareceu neste lugar, deixando ele curioso sobre o que tinha acontecido. E em seguida eles sobem as escadas e se deparam com o quadro do Conde. E enquanto isso, uma garota que dançava balé ficava ansiosa para que eles continuem avançando, já que só podiam começar quando o convidado de honra, Light, o mestre das frutas, chegasse, e questiona que tipo de música ele queria que sua eliminação seja narrada. E quanto a Light, ele nota que os monstros desse andar agiam de forma diferente, como se tivessem vontade própria. E Ayla usa o seu avaliar e diz que eles foram domados, fazendo Light
Light notar que eles estavam sendo comandados. E além disso, ele percebe algumas linhas conectadas a eles, e Ayla diz que esses fios estavam transmitindo poder mágico. Então Light decide segui-los, já que o grande vilão devia estar na outra ponta, e dessa forma eles chegam em um salão de dança. E uma garota os dá as boas-vindas ao seu banquete, se apresenta como uma das asas do Cisne Negro, a elite da Força das Trevas, Drathena, e Light responde que estava feliz por encontrar alguém vivo, apesar dela não parecer uma sobrevivente. E a garota puxa os zumbis pra perto de si, e Ayla diz que a habilidade da garota se chamava necromancia, e a permitia controlar os zumbis e seus espíritos, assim como suas habilidades únicas, fazendo Drathena admitir que era desagradável lidar com alguém com habilidade e avaliação, e Light diz que como ela veio a trabalho da guild, eles não precisavam lutar, mas a menina responde que veio para eliminar o mestre das frutas e começa seu ataque com os zumbis, fazendo Light questionar o motivo dela estar fazendo isto, e ela responde que alguém acima dela a deu essa ordem, mas isto era um segredo, e Lena comenta que nunca ouviu falar sobre a Cisne Negro ou sobre a habilidade necromancia, e Drathena diz que para compensar a demora eles deviam diverti-la, e diz a Lena que queria que ela dance com esse par enquanto brincava com Light, deixando Lena em choque ao ver seus antigos companheiros que a atacam, e Ayla manda ela tomar cuidado com suas habilidades, garras e ataque espelhado, e Drathena diz que Ayla era uma tagarela, então seria melhor eliminá-la primeiro, mas Light consegue salvá-la e se pergunta como iria lutar sozinho enquanto protegia a Ayla. Ele continua enfrentando os monstros enquanto Lena enfrentava seus companheiros. Ela se questiona se realmente tinha que eliminá-los e lembra de quando chegou a guild e foram os primeiros a falar com ela, além de ficarem felizes com sua evolução, mas ela sabia que precisava lidar com isto, já que não conseguia mais enxergar o que estava acontecendo com Light e Ayla. Então decide cortar os fios de seus companheiros e diante deles ela enfrenta um dilema, mas seus espíritos a dizem que o que estava fazendo não era errado e parece que suas aventuras terminavam ali. Os dois a agradecem e confiam a ela o futuro de seus sonhos, fazendo Lena notar que a maior homenagem que podia fazê-lo seria os derrubando com as próprias mãos. E com o cair das lágrimas, ela invoca sua habilidade Coroa de Flores e os elimina de forma rápida e indolor. Mas enquanto isso, Light ficava exausto porque não importava quantos elimine, sempre surgiam mais deles, fazendo ele questionar Ayla se a necromancia podia criar zumbis, o que ela nega. Afinal, só podia controlar os que já estavam na área, deixando Light curioso sobre como tinham tantos zumbis nesta mansão abandonada, que não era um cemitério ou campo de batalha, então não deviam ter tantos corpos, fazendo ele notar que tinha algum motivo para isto. E Ayla diz que iria tentar descobrir, e Drathena admite que ele era mais esperto do que imaginava, mas era melhor eliminar a garota antes que fique difícil demais. Mas Light elimina os monstros e os dois ficam cercados pelos zumbis, fazendo ele pensar que não podia se afastar de Ayla, mas ficaria muito desgastado se continuasse na defensiva. Então pede que Ayla o segure firme e a garota sobe em suas costas, fazendo Drathena admitir que estava com inveja dessa dança em dois. Mas enquanto isso, a Santa Irmã sorria ao dizer que estava vendo uma sombra devorando a lua, e contra isto, nem mesmo a priori, aquele que vai à frente tinha a menor chance. Light se pendura no lustre para Ayla ter uma visão ampla e a menina consegue encontrar um zumbi que tinha habilidade de invocação, e Light nota que aquele era o Conde de Montes, que também se tornou um zumbi, e Drathena nota que eles estavam prestes a descobrir o seu truque, e ao olhar pro lado, Light questiona se aquilo era um Shinigami, e Ayla responde que era um ceifador de almas que tinha a habilidade de transformar pessoas vivas em zumbis com o toque de sua foice ou da gosma que lançava. Os dois desviam de seu golpe, e Ayla percebe que o ceifador e os zumbis estavam sob o controle de Drathena, que explica que na verdade o Conde quem invocou o ceifador, e por ironia o famoso herói se tornou um zumbi pelo monstro que invocou. E Light nota que as pessoas estavam desaparecendo por conta deste monstro, mas ele não entendia o motivo de um aventureiro bem sucedido invocar aquilo, fazendo Drathena chamá-lo de ingênuo, afinal só conseguia ver as partes bonitas do mundo, tanto que nem deve saber sobre as habilidades tabus, que faziam com que os outros o excluam e o odeiem só por possuí-las, assim como a habilidade de invocação do Conde, onde de início as pessoas o elogiaram como o herói com a habilidade
habilidade poderosa. Mas certo dia se questionaram o que aconteceria se o Conde mudasse de lado e invocasse criaturas na cidade, fazendo o povo ser consumido pelo medo, e junto ao governo eles o distanciaram, além de enviar pessoas para dar fim ao Conde, o que explicava sua casa em um lugar remoto. E aliás, o grupo mais recente foi enviado sob o disfarce de investigar a densidade dos monstros, quando na verdade vieram eliminar o Conde, que invocou este monstro para expulsá-los, e talvez tenha feito isso por ter decidido que se fosse para partir, ele levaria todos junto. E Light diz que a guild não falou nada sobre isso, fazendo Drathena sorrir, mas de todo modo, eles deviam terminar com isso, afinal este lugar era um sonho para ela, que começa a atacá-los enquanto Light pensava sobre as habilidades tabus, porque talvez o mestre das frutas, que permitia ao usuário ter habilidades infinitas, também seja uma delas, que o faria ser excluído e seguir o caminho que o Conde escolheu. Mas Ayla pergunta se ele estava bem, fazendo Light retornar à realidade, afinal precisava proteger a garota, e pergunta à menina se a habilidade de Drathena podia especificar os ataques das criaturas, o que ela confirma, e eles continuariam atacando até receberem uma nova ordem. E Drathena diz que já tinha entendido que eles estavam determinados a causar problemas para aquela pessoa, deixando Light confuso, mas de todo modo eles continuam lutando, e Light aproveita para servir como isca, afinal o seu oponente não era ele, e Drathena é surpreendido por um ataque de Lena, que elimina o ceifador, e diz que não iria eliminá-la, afinal tinha várias perguntas para ela. E em seguida Light elimina o Conde e o diz que já era a hora dele descansar, e o escuta falando que odiava as habilidades e um dia ele também iria odiá-las. E Light responde que não iria acabar como ele, mas Drathena consegue assumir o comando do Conde. Em seu último esforço ele invoca um círculo enorme e de dentro dele surge um dragão que elimina todos os zumbis. Drathena ordena que ele os elimine, mas o monstro dá uma rabada na garota, deixando ela desacordada, e Ayla diz que aquilo era um dragão maligno, fazendo Lena admitir que sempre imaginou que eles não existissem, e segundo os rumores, eles eram tão fortes que nem mesmo aventureiros de Rank S tentavam enfrentá-los, e Light diz que talvez consigam vencê-los se unirem às habilidades, o que Ayla nega, afinal o dragão maligno tinha escamas tão poderosas que eram resistentes a ataques cortantes, mas Light decide enfrentá-lo com o poder máximo do Deus da Espada, e a sua espada acaba se quebrando ao atingi-lo, e Light consegue desviar do contra-ataque do monstro, deixando eles na pior, mas Ayla acaba tendo uma ideia e dá uma das frutas de habilidade que trouxe para Light, enquanto Drathena estava impressionada com o monstro, mas ela volta a perder a consciência, e um homem de preto surge ao seu lado. Ele carrega a garota e olha para o mestre das frutas, mas acaba desaparecendo na escuridão, enquanto Lena perguntava o motivo da menina estar com uma fruta de habilidade. Ayla explica que achou que seria útil, afinal era melhor do que enfrentar o dragão do jeito que estavam, o que Light concorda, apesar de Lena tentar alertá-lo sobre a possibilidade dele conseguir uma habilidade que interfira com o Deus da Espada, mas Light responde que essa era a única saída, e ao morder a fruta ele ganha uma nova habilidade, enquanto Lena tentava ganhar tempo, e ao avaliar, Ayla diz que ele ganhou a habilidade Resistência a Insetos, o que não ajudaria contra o dragão, deixando Light indignado, mas ele decide continuar o seu gacha das habilidades de fruta, dobrando a aposta ao comer duas ao mesmo tempo, já que não tinham tempo, e ao mordê-las ele cai de joelhos com uma sensação intensa, e ganha a habilidade Encantador de Gatos, o que deixa Ayla com inveja, apesar de ser inútil no momento, e a outra habilidade seria Aumento da Durabilidade de Arma, o que também era inútil, e Light continua sentindo seu corpo pegando fogo e pensa que talvez ao comer duas ao mesmo tempo dobrasse o efeito colateral. E quanto a Lena, ela acaba quebrando sua espada ao atacar o monstro, além de ser arremessada para longe por uma rabada, fazendo Light apostar tudo na última fruta, e dessa forma sua mão começa a brilhar. Ele chama a atenção do monstro, enquanto a irmã observava o espelho. Mas voltamos a Light, que ganhou a habilidade Pixie do
sono, e ela fazia com que qualquer criatura dormisse ao inalar o pó do corpo da fadinha. A Pixie vai pra cima do dragão, que começa a se debater, quebrando parte da mansão, impedindo que o pó chegue até ele, fazendo Light perguntar a Ayla qual a distância que a fada podia se distanciar dele, e ela responde que seria até 3 metros, fazendo ele perceber que precisava se aproximar do monstro. Então ele pega os pedaços de sua espada para ativar a habilidade Deus da Espada, e ao arremessar a lâmina partida no teto, ele se quebra, e Light aproveita para usar os destroços para se aproximar, e ao subir no dragão, ele ativa a habilidade da Pixie e consegue colocá-lo para dormir, fazendo o dragão ir ao chão, e as meninas ficam empolgadas. E Lena nota algo diferente no chão e decide levar, enquanto a mansão desabava, mas os três correm até a saída e conseguem sair ilesos, e Light diz que agora podiam receber a recompensa para comer algo gostoso. E eles começam a cavalgar, enquanto Light parecia estar sentindo algo, mas ele estava decidido a sair logo da floresta, apesar de Ayla notar que tinha algo de errado com o garoto. E ao retornarem à cidade, eles chegam ao portão principal, onde Light agradece Ayla porque isso só foi possível graças a ela, assim como a Lena, mas o garoto acaba desmaiando, deixando as meninas desesperadas. Enquanto isso, a Santa Irmã perguntava ao homem que resgatou Drateno o que ele achava dele, e o homem responde que ficou surpreso pelo Mestre das Frutas ter tirado o dragão maligno de combate, mas ele não representava uma ameaça para eles do Cisne Negro, e dessa forma ele se retira, fazendo a irmã admitir que não imaginou que seria tão forte. E esse era o poder do a priori, ou talvez ele possua algo ainda mais especial. E ao observar Light no chão, ela diz que de qualquer forma a hora do encontro dele se aproximava. Lena elogia Ayla por conseguir se virar tão bem sem Light. Ela responde que ele também ficaria orgulhoso onde é que esteja, deixando Light indignado por estarem falando como se ele tivesse partido. Mas as meninas o carregam até a cama, afinal ele comeu 4 frutas de habilidade, então precisava descansar. Mas Light responde que já tinha dormido por 2 dias, e Lena o manda continuar descansando enquanto elas iam até a guild, já que recebeu uma convocação obrigatória para falar sobre o dragão maligno. Light até tenta se juntar a elas, mas Ayla o proíbe, deixando Light frustrado. Ao chegarem na guild, a recepcionista avisa as meninas que iriam precisar aguardar cerca de 2 horas, e além disso, Ayla não poderia acompanhar Lena, já que não era registrada na guild. Então Lena decide registrar Ayla, que escuta alguns comentários maldosos sobre Lena estar levando uma criancinha, fazendo Ayla questionar se realmente deveria estar ali, porque diferente dos outros, ela não tinha nenhum equipamento legal. E Lena responde que ela não deveria ligar pra isso, afinal ela tinha uma ótima habilidade de avaliação, e como entendia que para as crianças de sua idade era importante se sentir descolado no estilo suco de fruta, Lena sugere que façam algumas compras. Enquanto aguardavam, e como considerava sua irmãzinha, ela não precisava se preocupar com o dinheiro, deixando Ayla empolgada, e dessa forma Ayla leva Lena até uma loja suspeita, onde ao avaliar um item, ela encontra um diamante bruto, deixando Lena surpresa por ela conseguir avaliar itens além de habilidades. E como o vendedor não acreditou nelas, elas conseguiram comprá-lo por um bom preço, e em seguida elas foram até uma loja de roupas que Lena conhecia, onde a vendedora começa a colocar diversas roupas diferentes em Lena, que tenta falar que veio comprar roupas pra Ayla, e a vendedora pega um vestido fofo pra menina, que diz que não era isso que tinha em mente. Então Lena sugere que ela acredite em si mesma e diga o que queria, e Ayla responde que queria ser legal como Lena, com roupas que a façam parecer uma aventureira de verdade. E com sua nova roupa, elas voltam até a guild, enquanto a Pixie de Light tentava fazê-lo descansar, mas ele decide ir até a guild, porque também queria receber os elogios pela derrota do dragão maligno. E quanto a Lena, ela não tinha a intenção de entregar as informações do dragão e ir embora, afinal apenas aceitou essa solicitação para tentar descobrir a origem de Dratena, já que existia a possibilidade de um dos superiores da guild terem a enviado para eliminá-los, já que apenas a guild de aventureiros sabiam que eles estariam na mansão do conde, e por esse motivo vale a pena jogar as palavras Dratena e Cisne Negro de forma estratégica para ver como iriam reagir. E ao entrarem, elas se deparam com os 4 representantes das secretarias da guild, e a recepcionista explica a Ayla que a guild era composta por 4 secretarias, e nessa reunião estavam os chefes de cada departamento, que seriam Chapéu de Flor, a responsável pela ecologia dos monstros e investigação, e também o Barba de Tigre, o chefe de segurança, e além
além disso, também tinham o coveiro, o chefe das finanças, e por fim a Santa Irmã, que mantinha a ordem em toda a guild, a chefe de inspeção e a pessoa mais importante da guild, que cumprimenta Lena e dá os parabéns pelo trabalho na mansão do conde, fazendo Lena pensar que não queria vê-la, mas apesar disto, era quem mais tinha interesse em ver como iria reagir. E quanto a Ayla, ela estava curiosa sobre a habilidade da Santa Irmã, mas ao usar sua avaliação, ela não consegue ver sua habilidade, e a Santa Irmã pede que Lena fale sobre o dragão maligno, mas ela responde que antes gostaria de fazer uma pergunta, o que a irmã permite. Então Lena diz que na mansão eles foram atacados por uma mulher que se apresentou como Dratena, do Cisne Negro, e os pergunta se sabiam de algo a respeito dos dois, e a Santa Irmã responde que não se recordava, e o Barba de Tigre admite que gostaria de lutar contra ela, que foi capaz de invocar o dragão maligno, e a Chapéu de Flor comenta que poderia pesquisar na grande biblioteca com sua habilidade para encontrar algo, mas o coveiro avisa que era necessário a permissão dos 4 para visualizar os registros pessoais, e a Santa Irmã o interrompe, afinal o que mais importava era o paradeiro atual do dragão maligno, fazendo Lena notar que ela tinha esquivado de sua pergunta, e a Chapéu de Flor diz que ao enviar um pássaro de reconhecimento, ela viu que o dragão não estava mais na mansão, e se tivesse um pedaço de seu corpo, poderia rastrear sua mana. Então Lena coloca algo em cima da mesa, e Ayla nota que aquilo era uma escama do dragão maligno, surpreendendo a todos, além de deixar a Chapéu empolgada, mas Lena diz que apenas iria dar a escama com a condição que seria checar todos os registros relacionados a Dratena, o que os 3 concordam, e a Santa Irmã também permite, apesar de avisá-la que isso não iria garantir que encontre o que ela estava procurando, o que Lena concorda, e dessa forma a Chapéu de Flor ativa sua habilidade, e ao avaliá-la, Ayla nota que se chamava Olhos do Erudito, e essa habilidade permitia que o usuário veja qualquer coisa escrita no papel, e ao encontrar as informações, a Chapéu diz que há 12 anos atrás, na capital lacustre de Atena, uma garota chamada Dratena Belbury recebeu um fruto de habilidade e conseguiu a habilidade Necromancia, e o oficial de avaliação que estava naquele momento era a Santa Irmã, fazendo Lena confirmar sua suspeita sobre as duas terem uma ligação, e diz a Santa Irmã que parecia que ela conhecia Dratena, mas a irmã questiona se era possível, afinal concedia mais de 1000 habilidades por ano e não tinha a menor lembrança do que aconteceu há 12 anos atrás, fazendo Lena admitir que agora que ela tinha dito isso, não poderia pressioná-la, mas pelo menos conseguiu uma pista, e a Santa Irmã agradece pela escama que tinha os fornecido. No entanto, a partir de hoje, todos os registros do grupo Luxéria seriam apagados da guild, deixando Lena e Ayla em choque. Elas questionam o motivo, e a irmã responde que o líder dos sagrados, Grozy, fez uma declaração alegando que Light utilizou a violência para roubá-la ilegalmente de seu grupo, gerando diversos comentários, mas a chegada de Light deixa todos surpresos. Ele diz que também veio receber os elogios, mas nota o clima tenso, e a Santa Irmã o diz que todos os registros de seu grupo seriam apagados por ele ter violado as regras da guild, o que Light não ligava, afinal não se importava se estariam registrados na guild ou não, porque continuavam sendo Luxéria. Então a Santa Irmã usa sua habilidade que revela uma constelação ou algumas estrelas. Confesso que eu fiquei meio confuso aqui, mas enfim, a Santa Irmã fica surpresa com o que tinha visto e decide mudar de ideia, então daria a chance deles se redimirem, porém teriam que aceitar um trabalho de caça a um monstro de rank S, e se concluírem, iriam ignorar a questão de apagar seus registros, fazendo Lena questionar o motivo dela ter mudado de ideia, e a irmã responde que sua determinação era tanta que tocou seu coração, deixando todos emocionados com a compaixão da irmã. Helena pede pra Light pensar direito porque apostava que ela estava tramando algo, mas Light aceita o trabalho, afinal iriam ganhar uma bolada, além de impulsionar a sua reputação, o que o ajudaria com seu sonho de se tornar um aventureiro que entraria pra história, e diz a Lena que entendia que podia ser uma armadilha, mas se não conseguir superar algo assim, nunca deixaria sua marca, então enfrentaria qualquer um que entre em seu caminho, mesmo que seja uma figura da mais alta importância. E depois da reunião, Lena volta a dizer que a Santa Irmã devia estar tramando algo, então não podiam abaixar a guarda, o que Ayla concorda, e comenta que tentou avaliar a habilidade da Santa Irmã, mas não conseguiu ver nada, o que nunca tinha acontecido, fazendo Lena questionar se algo estava interferindo na avaliação e se pergunta o motivo dela estar fazendo isto, mas Coveiros interrompe e dá uma multa de 1000 ouros para Light por ter entrado
com uma arma na sala de conferência, deixando Ayla indignada por ser o valor de 30 pizzas, mas Light explica que isso não podia ser uma arma, já que estava quebrada. E Lena responde que isso não convencia ninguém, mas Coveiro aceita sua explicação. Porém, como essa espada foi emprestada pela guild, ele iria multá-lo em 5.000 ouros por danos ao patrimônio. E a recepcionista fica indignado por ele ter quebrado outra espada, e como já era a segunda, ela não poderia emprestar mais nada, deixando Light empolgado para adquirir sua própria espada. Afinal, uma arma exclusiva forjada por um ferreiro poderia se adequar com seu estilo de combate e habilidade. Dessa forma, ele poderia até mesmo derrotar o dragão maligno. Ele chama as meninas para comprarem a espada, e Lena diz que como os preparativos para a caça levaria alguns dias, ela pretendia ir até Athena, tentar descobrir algo sobre Dratrena, e Light pede que ela não faça nenhuma loucura. E dessa forma, eles se despedem, e enquanto isso, uma garota corria de alguns homens na cidade, o que parecia rotineiro para os comerciantes. No distrito dos artesãos, Light descobre que como a maioria das oficinas eram aliados da Santa Irmã, eles não iriam ajudá-los, mas se tiver alguma possibilidade, seria na oficina Bolst, que possuía o lendário ferreiro que enfrentava alguns problemas, mas Light não liga pra isso. Afinal, queria a melhor espada, e depois da partida de Lena, Light observa uma garota fugindo, e essa menina acaba sendo cercada pelos homens, mas Light a salva do soco de um deles, e como era uma covardia 3 contra uma garota, ele saca seu projeto de espada pra ativar o deus da espada, e com o pomo ele acaba com os 3, deixando a menina impressionada. E depois de agradecê-lo, ela se apresenta como Mônica, que fica encantada com Ayla, e como agradecimento ela queria servi-los chá com panquecas, o que conquista a pequena, mas Light a agradece porque antes precisavam ir na oficina Bolst, e Mônica diz que essa era a sua oficina, surpreendendo os dois, e Light pergunta se ela era aprendiz no lugar, mas Mônica pede que os dois a acompanhem. Os dois ficam impressionados com a oficina, e Light pergunta onde estava o ferreiro, mas Mônica revela que na verdade ela era a dona da oficina, e quem forjava tudo sozinha, deixando os dois surpresos por ela ser a ferreira lendária. E como agradecimento por salvarem a sua vida, ela os mostra o seu melhor produto, uma frigideira cheia de furinhos, para fazer panquecas pequenas, o que Light não achava útil, principalmente por ser tão caro. E Mônica diz que esse item era tão inovador que quando tentou vender para aqueles caras, eles acharam que era um golpe e a atacaram, deixando Light indignado pelos clientes duvidosos que ela tinha, mas a lâmina de uma enxada chama a sua atenção. E Mônica pergunta se ele tinha interesse em ferramentas agrícolas, o que Light confirma, afinal gostava de cultivar frutas, fazendo Mônica ter uma ideia, e depois de analisar sua mão, ela começa a forjar algo com um metal barato, mas leve e resistente, deixando Ayla surpresa ao analisar sua habilidade Super Forja, que ao golpear o metal com um martelo concedia as propriedades desejadas, permitindo alterar a dureza do material livremente, a habilidade perfeita para um ferreiro, e com isso ela cria uma tesoura de colheita, e depois de adicionar a sua assinatura, ela entrega para Light testá-la em um tronco, deixando ele surpreso por cortá-lo facilmente, fazendo ele admitir que ela realmente era uma ferreira lendária, deixando Mônica feliz, mas quando ela ia falar o valor da tesoura, Light a pede para criar uma espada, fazendo Mônica ficar séria ao recusar o seu pedido. Afinal, odiava as espadas, apesar de ter imaginado que ele pediria isso depois de ter o visto com a espada quebrada, procurando uma oficina, mas mesmo assim, ela tentou vendê-lo sua Frigimônica, porque precisava provar que era necessária como artesã, mesmo que não faça espadas, mas como ele queria uma espada, ela recomenda que ele vá na oficina do outro lado da rua, a outra oficina Bolst. E ao entrarem na oficina, o homem questiona o que Mônica fazia ali, e ela pede que o pai faça uma espada para Light, mas ele questiona se ela estava empurrando um cliente para ele, por não conseguir fazer o que foi pedido, deixando ela irritada. Afinal, é melhor do que fazer armas para comerciantes suspeitos, e o homem responde que isso era um problema dele, então deveria voltar para sua oficina para fazer essas tal Frigimônicas. Mas Mônica já sabia que isso iria acontecer, e ao pedir desculpas por incomodá-los, ela se retira. E quando Light pergunta sobre sua espada, o homem responde que estava ocupado com um pedido enorme para o próximo semestre. Então, depois de deixar a oficina, um
garoto chama, e ele seria o aprendiz do chefe Evil, e se chamava Caim, que se tornou fã de Light depois de vê-lo arremessando um aventureiro famoso e arrogante pelos ares com uma vassoura, o que não orgulhava Light, já que agora que todos que eram a favor da Santa Irmã estavam o evitando, o que explicava o motivo de estar ali, já que Evil e Mônica eram os únicos não alinhados à Santa Irmã. Então Light aproveita para perguntar o motivo dos dois terem separado as oficinas, e Caim responde que antigamente Mônica também trabalhava na oficina, e há 3 anos depois que ganhou sua habilidade, eles ficaram famosos em toda a Cidade Santa, como os ferreiros lendários da família Balst, mas há meio ano uma carroça de mercadorias foi atacada próxima à cidade. Nessa carroça estava a mãe do chefe e a avó de Mônica, que teve sua vida tirada, e assim que prenderam os bandidos, eles descobriram que uma das armas confiscadas tinha a assinatura de Mônica, e apesar dela não ter ligação com eles, a sua arma foi passada de mão em mão, até chegar nesses canalhas, o que deixou Mônica arrasada. E esse era o motivo dela odiar espadas, o que Light e Ayla compreendem. Mas Light estava curioso sobre o motivo dela não se dar bem com o chefe, e quando estava prestes a responder, alguém procurando o chefe os interrompe, e Caim diz ser cliente deles, um comerciante de armas que se apresenta como Zambo, do grupo mercantil Cisne Negro, que fica curioso sobre onde tinha visto Light, mas Evil questiona o que ele queria, e Zambo responde que trouxe outro pedido, e as entregas semanais seriam estendidas para mais um ano, o que Caim achava um absurdo, já que estavam sobrecarregados, e Doug, o vassalo de Zambo, responde que se o pai não estiver conseguindo, teriam que recorrer à filha, com aquela habilidade legal, afinal qualquer comerciante mataria por botar as mãos numa habilidade tão rara, que podia criar uma pancada de espadas incríveis com materiais vagabundos. Mas Light diz que Mônica não queria fazer espadas, e Zambo responde que nada que um pouco de força não resolva, e Evil os interrompe, já que não tinha dito que não podia fazer. Ele aceita o contrato, e com a saída deles, Caim explica que eles estavam usando Mônica como chantagem para forçá-los a esse acordo absurdo, e o chefe pede que Light não conte nada para a garota sobre o que acabou de ver, afinal só sabia ganhar a vida fazendo e vendendo armas. Então naquela noite, Light e Ayla foram visitar Mônica para convidá-la para jantar, o que Mônica aceita e fica surpresa com a habilidade de avaliação de Ayla, e aliás ela se oferece para pagar as pizzas, já que não podia fazer o que ele queria, mas na verdade ela estava feliz de jantar com eles. Então Light aproveita para pedir diversos sabores, e enquanto isso Zambo encontrava com a Santa Irmã, que o pede para fornecer mais armas, e pergunta sobre o garoto, e Zambo responde que iria tomar as providências contra Light, apesar de seus métodos serem um pouco agressivos, o que não incomoda a irmã, e além disso, ela iria enviar um espião para que a Secretaria de Segurança não interfira, mas no entanto ela não queria que ele seja eliminado, o que Zambo concorda, e vamos até Mônica, que retorna para casa, mas Doug a chama, fazendo ela lembrar que ele fazia negócios com seu pai, mas a garota acaba sendo capturada, e um tempo depois, Caim corre até Light desesperado e o pede que vá à oficina, onde ele se depara com um óculos de Mônica e um bilhete que dizia que a garota tinha sido levada, e se a quiser de volta, deveriam mandar Light sozinho para a arena subterrânea, a base do grupo mercantil Cisne Negro, e Evil se prepara com diversas armas para buscar a filha, mas Caim pede que ele tenha calma, já que isso era uma emboscada, e como artesãos eles não teriam a menor chance, mas Light os diz que iria sozinho, afinal eles pediram por ele, e além disso não tinham motivo para eles se arriscarem, então ao correr ele pede que cuidem de Ayla por enquanto. E no esconderijo, Mônica, que estava acorrentada, questionava o que iriam fazer com ela, e Doug manda ela ficar quietinha, afinal ela era a isca para capturarem Light, que viria salvá-la, e com a entrada explosiva, Light os agradece pelo convite, apesar de não ter ficado feliz em recebê-lo, e com isso Doug ordena que liberem o Touro Furioso, uma criatura enorme que já bateu inúmeros duelistas, e quando todos partem pra cima do garoto, ele invoca sua Pixie, que coloca todos pra dormir, deixando Mônica confusa, e depois de soltá-la, ele diz pra ela não perder tempo com
essas besteiras e com isso Light a leva pra oficina, onde Evil estava preocupado, mas Light explica que ela acabou inalando um pouco de pó da Pixie e caiu no sono. Então Kain mostra onde deveria deixá-la e Evil o agradece pela ajuda, mas enquanto isso o garoto questionava se era realmente necessário gastar tantos recursos com Light e Underwood, e a Santa Irmã responde que precisavam descobrir se ele realmente seria o a priori. Zando se pergunta se o garoto era tão valioso pra Santa Irmã estar o querendo com vida, o que não fazia diferença, afinal ele já deve ter caído na armadilha. Mas ao retornar para a base, ele se depara com seus homens adormecidos. Evil decide cortar as relações com o grupo mercantil Cisne Negro e ao ouvir isso, Mônica, que acaba de acordar, corre até o pai para perguntar se ele iria deixar de fazer armas, o que ele nega, mas estava determinado a encontrar compradores decentes, já que se quiser manter a oficina aberta, ele teria que continuar fabricando armas. Afinal, ele administrava essa loja há 25 anos e se orgulhava da experiência que o trouxe, fazendo Mônica questionar se ele não ligava que o fruto de seu orgulho seja usado para o mal, mas como ela ainda estava sonolenta, sua mãe pede que deixem a discussão para depois e como estava tarde, ela pede que Light e Ayla a acompanhem até um quarto. E Light pergunta se ela também fabricava armas, o que ela nega, afinal sua profissão como dona de casa tomava todo o seu tempo, e por não ser artesã, ela achava que não tinha quase nenhuma influência sobre seu marido e filha, então preferia não se meter nas brigas dos dois. O que Light não concorda, ele aconselha que ela tenha mais autoconfiança e diz que Mônica falava da mesma forma que ela, então com certeza ela tinha mais influência sobre ela do que pensava. E mais tarde, Light encontra com Mônica, que não estava conseguindo dormir, e o mostra o primeiro punhal que tinha criado. E quando seu pai o viu, ele disse que ela tinha muito talento, apesar dele raramente elogiar alguém, e quando ganhou a habilidade Super Forja, ela pensou que seu destino era ser ferreira, fazendo Light notar que ela respeitava muito o chefe, o que ela concorda. E Light pergunta se ela não pensava em se reconciliar com ele. Mônica responde que antigamente trabalhar na forja rendia elogios e deixava as pessoas felizes, mas depois do incidente com sua avó, ela percebeu que as coisas iam além do que pensava, o que a deixou com medo de fazer mais espadas, e ela pergunta se Light já eliminou alguém, o que ele confirma. E apesar de terem sido mortos-vivos, eles já foram humanos, e no início ele acabou hesitando, mas decidiu que se fosse para proteger Ayla, ele não hesitaria, fazendo Mônica questionar se ele usava sua espada para o bem. Afinal, não sabia se elas eram coisas boas, e Light responde que apesar dele vê-las como algo para o bem, elas poderiam ter outro significado para ela, e pergunta se ela via como algo bom se ele eliminasse seus inimigos como um aventureiro, o que ela não sabe responder. Porém, quando via pessoas se esforçando para alcançar seus sonhos, ela ficava feliz. E com o passar da noite, Doug acordava algemado, e Zando questiona se ele era mole o suficiente para deixar toda essa humilhação barata, o que ele nega, então Zando diz que iria cuidar daquele garoto com suas próprias mãos. E com o amanhecer, o irmão de Mônica briga com Light por quase sentar no lugar de sua irmã, e a mãe da menina explica que antigamente ela sempre usava esse lugar, então o mantinham desocupado na esperança dela se juntar a eles. E o pede que leve o café pra menina, então Light a encontra na horta, onde ele faz os frutos crescerem com sua habilidade, deixando Mônica surpresa. Afinal, ela o viu invocando aquela Pixie do sono, e Light explica que como tinha a habilidade mestre das frutas, ele conseguia comer quantas frutas de habilidade quisesse, deixando Mônica indignada. Afinal, diziam que se comerem uma segunda fruta, iriam de arrasta pra cima, mas o som de algo sendo derrubado chama a atenção dos dois. E ao entrarem na oficina, eles se deparam com Zando e seu grupo segurando os ferreiros. E Zando atinge Evil com sua habilidade de raios e chama Light pra irem pra fora. E assim que eles saem, Zando diz que soube que ele cuidou bem de seus homens, fazendo Light invocar sua Pixie pra colocá-lo pra dormir. Mas Zando anula o efeito dela com sua habilidade e ataca a oficina com seus raios. Então Ayla usa seu avaliar e diz que a habilidade dele o permitia criar raios ao redor de si mesmo ou atirá-los. E como ele podia criar uma armadura de raio, Light pede que sua Pixie descanse
descanse e manda Mônica recuar com Ayla enquanto cuidava dele, mas Zando diz que iria fazê-lo pagar pela porta que destruiu em seu esconderijo. Mas Light responde que isso era culpa dele por ter levado Mônica à força, e Zando responde que apenas queria que ela fizesse armas pra ele, já que era capaz de criar espadas de alta qualidade com materiais baratos. E ao jogar uma espada no chão, ele diz que ela podia fazer algo diferente dessas imitações fajutas, fazendo Mônica questionar o que ele estava pensando. Afinal, os artesãos da oficina se esforçaram muito para fazer cada uma delas, e era imperdoável um comerciante de armas tratá-las dessa forma, fazendo Light pedir que Mônica se afaste, além de mandá-lo tirar o pé da espada. E Zando responde que se eles se entregarem, cumpriria seu objetivo nesse lugar sem ser necessário destruí-lo, mas Light estava decidido a entregá-lo para a Secretaria de Segurança, então ele saca sua espada quebrada e parte pra cima dele, fazendo Zando recuar, e graças a isso Light pega a espada que estava no chão, fazendo Zando dar risada. Afinal, até essa imitação era melhor que sua espada quebrada, e dessa forma Light parte pra cima dele, mas Zando se defende com seu escudo de raios, e em seguida ele o ataca com esferas de metais que eram controladas por seus raios, fazendo Light ir ao chão. Zando continua atacando diversas vezes, e Mônica pede que Ayla avalie o material das esferas, e a menina diz que eram feitas de ferro, então Mônica acaba tendo uma ideia e usa seu martelo em algo que em seguida arremessa pra Light, que questiona se ela queria que ele fizesse panquecas com essa frigideira logo agora, mas a menina manda ele prender as esferas naqueles buracos, e quando Zando o ataca, as esferas grudam na frigideira, deixando ele confuso. Então Mônica explica que atribuiu o poder de atrair ferro para a frigideira, fazendo Zando admitir que era uma habilidade incrível, mas era uma pena, e as esferas fazem Light sentir o efeito da corrente elétrica dos raios. E Ayla explica que a espada não estava dando problemas porque o cabo era de couro, ao contrário da frigideira, que conduz eletricidade. Então Light volta a empunhar a espada, e enquanto ele tentava desviar das esferas, Mônica notava que a espada dele estava toda lascada, e nesse ritmo a espada logo se quebraria, então ele precisava de uma espada mais resistente, fazendo Mônica entrar em um dilema pessoal. Ela se lembra de sua avó e diz que não iria conseguir, mas Light é arremessado contra a parede ao seu lado, e ele manda que ela pegue Ayla e corra dali enquanto segurava até que a Secretaria de Segurança chegue, fazendo Zando dar risada com sua determinação, e Mônica nota que Light estava dando tudo de si para proteger ela e a oficina, e se pergunta se iria apenas fugir, e ao se lembrar da conversa que tiveram na noite anterior, ela manda Ayla segui-la. Mas enquanto isso, Lena chegava na última parada antes de Athena, que estava movimentada graças ao festival da Fada de Athena, e Helena estava determinada a encontrar Drathena. Mas voltamos a Light. Zando admite que ele fazia muita pressão com a espada e decide revidar com a sua, então cria uma espada de raios, deixando Light surpreso por ser tão sólida, e Zando diz que isso seria por ele conseguir comprimir os raios, o que Light achava incrível, mas como tinha vantagens e duelos com a espada, ele parte pra cima dele, e a espada de Zando atravessa a de Light, o atingindo em cheio. Afinal, além de espada, ela também era um raio, então podia controlar sua forma, fazendo Light admitir que ele era o adversário mais forte contra quem já lutou, mas ele continua lutando, e dessa forma ele cria um vendaval arremessando Zando contra a parede, deixando ele furioso, e Zando admite que estava brincando com ele até agora, mas chega de brincadeira, e dessa forma ele invoca uma fera feita de raio. Light tenta atacar a criatura com a pressão do vento, mas não funciona, e Zando surge atrás dele, o atingindo com sua espada de raios, deixando Light em estado crítico. E enquanto isso, Mônica pensava como poderia resgatar o seu pai e os outros para que possa criar uma nova espada para Light. A Santa Irmã comemora que tudo estava indo conforme o planejado, enquanto Mônica observava a situação dos ferreiros, e ao olhar para a entrada, ela pergunta se Ayla estava com a tesoura que tinha entregado, o que ela confirma, e por isso Mônica chama a atenção dos que estavam na entrada. Para que Ayla consiga entrar sorrateiramente, ela pede que o chefe fique parado, e com a tesoura ela corta as correntes, mas Doug surge atrás da garota
garota, e quanto a Mônica, ela joga algumas placas de bronze no chão e com sua super forja ela amolece as placas prendendo os bandidos para em seguida endurecê-las, tornando impossível para eles fugirem. E assim que Mônica retorna, ela se depara com Ayla nas mãos do inimigo, e ao olhar para um minério na mesa, ela tem uma ideia, e quando Ayla usa o seu avaliar, ela fecha os olhos, e Mônica arremessa o minério que começa a brilhar como uma granada de luz, fazendo Doug tampar os olhos, soltando Ayla, e com isso, Ivan consegue derrubá-lo, e Mônica elogia Ayla por ter usado sua avaliação para descobrir que aquela pedra brilhante soltava uma luz forte quando sofre um impacto. Mônica pede que o pai a deixe usar a oficina porque Light estava lutando contra Zando e precisava de uma de suas espadas, o que Ivan permite, afinal ela era uma de suas ferreiras e ele usaria o seu trabalho rápido para esticar o metal e ganhar tempo para que ela finalize, mas o grupo mercantil Cisne Negro começa a bater na porta e Ivan manda os ferreiros criarem uma barreira porque iriam proteger esse lugar com suas vidas, e com isso eles começam a produzir a espada, fazendo Mônica admitir que era muito nostálgico. E com a lâmina preparada, chega a vez de Mônica, que estava aflita, porque fazia meio ano que ela não criava uma espada, e apesar de não saber se elas eram boas ou más, ela não iria hesitar, e enquanto forjava, o seu pai dizia que sempre a viu como uma criança, mas ela aprendeu a fazer o que era preciso, e com sua habilidade, Mônica termina de forjar a espada, e ao ouvirem uma explosão, eles derrubam a porta da oficina e se deparam com Light em estado crítico. Então Mônica arremessa a espada para ele, o que Zando julga ser inútil, afinal ele estava acabado, mas Light se levanta e ao segurar a espada, ele diz que era uma ótima espada para arrebentar esse cara, e pede uma fruta de habilidade para Ayla, mas a menina acaba arremessando para Zando, que lembra que sua habilidade era aquele pó do sono que ele conseguia anular, e questiona se ele não sabia que se comer uma segunda fruta ele iria de arrasta para cima. Então talvez ele tenha se desesperado por estar sem opções e sugere que ele ao menos se renda para manter sua dignidade, fazendo Light admitir que Zando era realmente forte, mas ele iria ser um aventureiro que deixaria sua marca na história, então não podia ser derrotado em uma lutinha como essa, deixando Zando furioso. Ele pula em Light e empurra a fruta em sua boca e o dá duas opções, onde na primeira ele iria de arrasta pra cima se a mordesse, ou ele poderia dar alguns tapinhas no chão para admitir a sua derrota, e dessa forma ele deixaria a oficina para trás, mas claro que ele o levaria, o que era melhor do que ir de arrasta pra cima. Mas Light morde a fruta, surpreendendo Zando, e um tornado de fogo surge de Light, que o chuta e consegue escapar, e Light se apresenta como o mestre das frutas, que podia comer quantas frutas de habilidade quisesse, e além disso ele sabia que ele enfiaria a fruta em sua boca, o que é meio duvidoso, né? Lá ele, porque só um cara maldoso faria algo assim. E quando Ayla usa o avaliar, ela diz que sua habilidade se chamava tocha e o permitia acender uma chama nas mãos ou no que estivesse segurando, uma habilidade de utilidade, fazendo Zando notar que o mestre da fruta contrariava o bom senso, o que explicava o motivo da Santa Irmã estar tão interessada nele. E ao olhar o espelho, a Santa Irmã diz que não esperava por isto, e Zando diz que suas ordens eram para levá-lo com vida, mas iria arriscar tudo para destruí-lo. E ao imbuir sua espada com a chama, Light admite que estava feliz por ele estar lutando a sério, então também iria lutar com tudo, e com um corte ele elimina a fera de raios. Os dois tiram seus equipamentos, e quando o grupo de Doug se aproxima, Zando ordena que eles não se metam nisso. Os dois elevam suas habilidades e Zando projeta um demônio com seus raios, e Light um leão de chamas, deixando Mônica aflita. Se sua espada que criou e colocou sua alma aguentaria até o fim, e Ayla aconselha que ela acredite em Light, e ele diz que com essa espada ele iria ganhar com toda certeza, e com a esperança de sua vitória, Mônica pede que ele proteja a oficina com essa espada. Então Light usa o corte de leão e os dois colidem seus ataques. Os dois dão o máximo de si, o impacto causa uma grande explosão
explosão. E os dois continuam em pé, mas Ando acaba desmaiando. E Light sai vitorioso da batalha, fazendo todos comemorarem, mas sua espada acaba se quebrando. E ele pede desculpas por ter quebrado a espada de Mônica, que diz que não era um problema e faria uma nova pra ele. E emocionada, ela o agradece por proteger esse lugar. Porém, Doug e seu grupo estavam determinados a fazê-los pagar pelo que fizeram com o chefe. Mas o olhar de Light os deixa apavorados e a Secretaria de Segurança manda o grupo mercantil Cisne Negro abaixarem suas armas. E o chefe Barba de Tigre diz que eles estavam presos e com sua habilidade de vento ele prende os membros do grupo. E em seguida ele pede desculpas pela demora, mas alguém impediu que as denúncias sobre esse incidente chegassem até eles. E Ivo diz que graças a esse cara tudo tinha dado certo, fazendo ele lembrar que Light estava na reunião sobre o dragão maligno. E Light acaba desmaiando e o Barba diz que ele fez um ótimo trabalho e agora o novato energético podia descansar. E até mesmo Mônica estava exausta e Ayla fica curiosa sobre as propriedades que ela colocou naquela espada e Mônica responde que não fez nada especial e apenas a fez o mais forte e durável possível. E mesmo assim ela acabou quebrando e fora isso ela desejou que Light vencesse como uma simpatia, fazendo Ayla se perguntar se foi isso que formou aquela besta de fogo. E animada ela admite que as habilidades eram repletas de mistérios, mas um pássaro mensageiro entrega uma mensagem de Lena para Ayla e na mensagem ela dizia que estava chegando em Athena. E quanto a Lena, ela estava decidida a achar alguma prova que uma das asas do Black Swan, Drathena, estava seguindo a ordem de alguém para eliminá-los. E diante a Athena, ela estava decidida a proteger Luxéria do seu modo. E com o anoitecer, os ferreiros comemoravam a vitória com um banquete. Ivo diz aos ferreiros que a partir de amanhã iria fazer Lena voltar à forma, deixando ela empolgada. E enquanto isso, a Santa Irmã observava o espelho que estava soltando raios vermelhos. Lena chega em Athena, onde o povo celebrava o Festival das Fadas e em 3 dias teriam o baile das fadas de Athena. Mas Lena sabia que precisava ter cuidado, afinal, se o segredo da irmã estiver nesta cidade, ela certamente enviaria alguém para eliminá-la. E dessa forma, ela inicia as buscas perguntando aos moradores se sabiam algo sobre Drathena Belburi. Mas todos se recusavam a falar dos Belburis, além de olharem enojados para Lena, que nota alguém a observando há algum tempo. Ela decide seguir o homem que poderia ter sido enviado pela irmã, então iria pegá-lo antes, mas ao entrar em um beco ela o perde de vista e o homem surge atrás dela, aprendendo com sua habilidade de cipós. Mas Lena usa sua espada para se soltar e ao atacá-lo ele bloqueia o seu golpe, fazendo Lena notar que sua habilidade estava acima de um aventureiro Rank S e o homem diz que ela realmente não decepcionava como a santa da espada, mas não poderia permitir que uma amadora ande por aí bancando a espiã e uma garota manda os dois pararem, além de dizer que era bom vê-la novamente, deixando Lena surpresa por se deparar com a Chapéu de Flor, a chefe de investigação que apresenta o seu subordinado Yuan e explica que como ela estava fazendo perguntas por aí de forma bobinha, ela pediu que ele a observasse, afinal também estava procurando por Drathena, fazendo Lena questionar se ela não estava do lado da Santa Irmã, mas a Chapéu responde que não estava do lado de ninguém e tudo que fazia era colher informações, e além disso, achar Drathena ajudaria a deter o dragão maligno enquanto terminavam de analisar a escama, e como deter o dragão era prioridade, eles não poderiam deixá-la continuar fazendo perguntas a esmo aos cidadãos porque iria atrapalhar o trabalho deles, então seria melhor ela parar de ficar rondando pela cidade, mas Lena pede que eles a deixem se juntar a eles, porque tinham coisas que queria proteger, fazendo a Chapéu questionar se ela queria se aproveitar dos esforços deles, o que Lena confirma, afinal estava desesperada por qualquer informação sobre Drathena, fazendo o Chapéu dar risada de sua honestidade. Dessa forma ela permite que os acompanhe, já que seria vantajoso ter alguém que conheceu Drathena pessoalmente, mas no entanto tinha uma condição, e seria que ela não diga nada a respeito de seus métodos, o que Lena concorda, e com isso a Chapéu a chama para comerem algo. Assim que eles chegam em uma loja, a Chapéu faz um pedido que deixa a Lena confusa, mas a dona da loja pede que eles prossigam por aquela porta, e ao descerem a escada, a Chapéu agradece seu informante pela espera, e assim que pagam o combinado pelos detalhes sobre
Dratena e sua localização, ele começa a falar que aquela problemática era a filha da família Belbury, que já teve prestígio na cidade, mas foram à ruína por causa dela, que adorava dançar e aos 6 anos ganhou a habilidade indesejada necromancia. E por coincidência, a família passou por maus bocados na mesma época, com os negócios se deteriorando, além de sua mãe ter morrido do nada, o que fez surgir os boatos de que a família era amaldiçoada, e o pai de Dratena começou a culpar a filha por todo o infortúnio, e até a deserdou e escondeu em uma casa de campo. E desde então o povo da cidade a tratou como um mau agouro, mas no entanto a Santa Irmã se tornou a única aliada de Dratena, talvez por pena, já que estava lá quando ela ganhou sua habilidade. E a Santa Irmã começou a trocar cartas com a menina e a convidou à Cidade Santa, porque talvez para a irmã ela não passasse de mais uma criança sem sorte que ela cuidava. E com isso a Chapéu pergunta onde Dratena estaria, e o homem diz que estava nessa cidade, deixando Lena surpresa por ela ter fugido daquele desastre. E ao perguntar onde ela estava, o homem responde que apenas contaria se pagassem a mais. E Yuan o lembra que a localização já estava no acordo, mas o homem se nega a respondê-lo. Então Yuan o prende com seus cipós e ao colocar a faca em seu pescoço, ele ordena que ele fale. E Lena diz que ele estava passando dos limites, mas a Chapéu a repreende, porque ela concordou em ficar quieta sobre seus métodos e além disso, ele quem quebrou o acordo. E apavorado, o homem responde que ela estava no bairro dos teatros se preparando para a dança das fadas. E assim que o largam, a Chapéu diz para Lena que informações valiosas não davam em árvores, então ela usava o meio que for preciso para consegui-las. E enquanto isso, o mordomo de Dratena pedia para ela não exagerar por conta de suas lesões, mas Dratena responde que não tinha tempo, afinal a Santa Irmã a deu uma chance e a indicou para ser dançarina. E com o entardecer, Yuan explica que a dança das fadas era um ritual sagrado realizado no último dia do festival, que celebrava um momento de 1000 anos atrás, onde o rei das fadas protegeu esse lago de um exército de monstros, e o ritual servia para reencenar essa lenda e rogar pela paz, porque acreditavam que o poder purificador da Pedra das Fadas protegiam a cidade da calamidade. E como esse era o evento mais importante, eles selecionavam as filhas das famílias mais respeitáveis como dançarinas, e caso sua apresentação seja impressionante, isso elevaria o status da família. E este ano, Dratena foi escolhida, fazendo Lena se perguntar o motivo dela ainda estar nessa cidade, porque duvidava que ela tenha boas lembranças, e a Chapéu responde que era isso que iriam descobrir quando se infiltrarem. Mas ao tentarem entrar no teatro, elas são bloqueadas por 2 homens que alertam que apenas pessoas autorizadas podiam passar, e a Chapéu responde que elas tinham autorização, e ao retirarem seus mantos, ela diz que eram irmãs dançarinas e um flautista, e as chamaram porque estava faltando dançarinas com curvas, deixando os guardas bobos. Eles até perguntam sobre as espadas, e a Chapéu responde que eram falsas e serviam para encenar a batalha, convencendo os dois. E assim que entram, elas notam as dançarinas falando mal de Dratena, a amaldiçoada, fazendo Lena se perguntar que tipo de vida ela tinha levado. E ao chegarem no palco, Lena identifica Dratena, que realmente estava viva, fazendo ela questionar o que ela fazia ali. E com sua habilidade, Yuan aprende, e a Chapéu diz que seria direta e pergunta se ela tinha ideia de onde o dragão maligno estava, o que Dratena nega, afinal ele nunca esteve sob seu controle. Então nesse caso, a Chapéu decide levá-la à Cidade Santa, onde aplicaria magia de rastreamento nela, mas Dratena implora que esperem 2 dias para levá-la, porque queria ficar até o final do baile das fadas, já que seu sonho desde criança sempre foi ser dançarina, o que a Chapéu não se importava. Lena até tenta ajudá-la, mas a Chapéu volta a lembrar sobre o acordo onde ela disse que ficaria quieta, fazendo Lena entrar em um dilema pessoal, onde ela lembra que a justiça pessoal da Chapéu era fazer qualquer coisa para conseguir
conseguir informações, o que faz Lena se questionar qual era sua própria justiça. E por esse motivo ela usa sua espada para soltar Drathena e as duas começam a correr. E a Chapéu admite que não pensou que ela faria isso e Yuan até tenta capturá-las, mas Lena corta seus cipós e usa o salto para fugir com Drathena. E ao ver que as perdeu, Yuan pede desculpas, mas a Chapéu responde que não era um problema. E dada a obsessão de Drathena pela dança, elas não sairiam da cidade e admite que aquela garota era bastante ousada, apesar de ter pensado que era do tipo boba e boazinha. E com o anoitecer, Drathena pergunta o que ela pretendia com isso, mas Lena não fazia ideia. E enquanto isso, um bardo que estava diante ao Cristal das Fadas contava a um casal sobre a lenda onde na base dessa pedra enorme estava selado um servo leal do monarca das fadas, e diziam que a dança das fadas era um ritual para confortá-lo, já que ele deixou o mundo das fadas para se tornar o guardião deste mundo. Uma história linda segundo a garota, o que o bardo concorda, mas ele estava curioso com o que aconteceria com a cidade se surgissem rachaduras, fazendo o casal questionar o que ele tinha dito, mas ele foge do assunto e começa a tocar uma música. E na oficina, Light treinava para se preparar porque não conseguia ficar parado enquanto Lena se esforçava tanto. E Ayla sabia que não existia perigo que ela não conseguisse lidar, e quanto a Mônica, ela se esforçava para criar a espada perfeita para Light. E voltamos a Athena, onde a Chapéu usa todos seus pássaros para procurar as garotas, mas eles retornam apavorados. E ao tirar uma flor de seu chapéu, ela murcha instantaneamente, deixando a Chapéu de Flor em choque. E em seguida, ela usa sua habilidade Olho do Erudito em busca de respostas sobre o clima, porque se for realmente isso, teriam que apostar naquelas duas. E quando Lena olha pro lago, ela nota uma névoa escura próxima ao cristal que parece absorvê-la. Drathena diz que tinha um lugar onde poderiam se esconder até o dia do festival, e além disso, ela também pediria a ajuda da Santa Irmã, mas Lena diz que antes disso, ela gostaria de saber sobre a conexão de Drathena com a Santa Irmã, além do motivo de ter os atacado na mansão do Conde, fazendo Drathena questionar se a fez ficar em dívida com ela para obedecê-la, o que Lena nega. Afinal, quando a viu dançando, ela não parecia uma pessoa ruim, e além disso, ela ouviu sobre sua história quando criança, algo digno da grandiosa Santa da Espada segundo Drathena, que pergunta se ela ficou com pena dessa pobre coitada, fazendo Lena lembrar que ela usou os corpos de seus amigos para tentar eliminá-los. Mas aí, já se inscreveu no nosso canal? Na moral, vem fazer parte da nossa meta de 50 mil inscritos. Eu sei que a gente tá com uma frequência meio reduzida, mas em breve a gente volta com força total, e pra isso eu preciso do apoio de vocês. Então se quiser o próximo episódio, digita a fruta da Shopee nos comentários, e não esquece de curtir e compartilhar bastante, que isso me ajuda demais. Mas chega de papo e bora pro anime! Na cidade, duas crianças ficam animadas ao verem as meninas vestidas de dançarinas, e uma menina diz que estava ansiosa pra ver Drathena dançando, deixando ela envergonhada, mas os pais das crianças mandam ela ficar longe deles, e ao buscá-los, o pai diz à filha que a habilidade tabu daquela mulher iria amaldiçoá-los, o que Lena acha estranho. Afinal, eles estavam tão felizes, mas Drathena responde que sempre foi assim, e ela não entenderia, já que a habilidade Santa da Espada a garantia uma vida fácil, mas um homem fugindo de vários monstros chama a atenção de todos, e Lena elimina o primeiro, deixando Drathena em choque, porque era impossível para os monstros entrarem na cidade, com o poder purificador da Pedra das Fadas os afastando. E quando uma criança é atacada, Drathena a salva com sua habilidade, e um cidadão fica surpreso pela Belbury estar lutando por eles, e Lena se questiona o que era aquilo que estava protegendo o casal, mas um monstro o ataca. Então Lena corre para ajudá-lo, mas ao eliminar um dos monstros, ela acaba deixando a guarda aberta, e quando estava prestes a ser atacada, Drathena usa sua necromancia para fundir dois corpos e eliminar o monstro, salvando Lena. E depois de salvá-la, ela diz que um dia sua imprudência iria eliminá-la, o que Lena concorda, mas o que ela realmente queria era ajudar todos que pudessem, um papinho furado segundo Drathena, porque só podia dizer isso por ter sorte de ter uma boa habilidade, mas Lena responde que sua habilidade também salvou pessoas, deixando a menina pensativa, mas elas se questionam o que era aquela criatura e se tinha se perdido de seu dono, o que ela nega, e ao vê-lo agitado, elas notam uma névoa se formando, e da névoa sai um monstro enorme
Army, que tenta atacar um grupo, mas Yuan elimina o monstro com sua habilidade de espinhos, e a Chapéu diz que os métodos dele eram sempre brutais. E ao vê-los, as meninas se juntam a eles, e a Chapéu manda os moradores se reunirem na catedral, onde ficariam seguros, afinal ela era equipada com um mecanismo de defesa que criava uma barreira de luz. E aliás, ela gostaria de ouvir a explicação das garotas sobre o ocorrido no teatro, mas no momento ela queria que a sigam, e ao levá-las ao lago, elas notam a névoa aumentando e se juntando no centro do lago, e a Chapéu diz que iriam fazer um passeio de gôndola para descobrir o que estava acontecendo. E no cristal, o bardo estava ansioso para que seus acordes iniciais cheguem logo. Mas vamos à oficina onde Light se esforçava em seu treinamento, enquanto Ivan entregava o material para Mônica, e diz que ela estava se esforçando bastante, o que ela concorda. Afinal, a espada que fez quebrou na batalha contra Zando, então para que Light possa se aventurar novamente, ele precisava de uma nova espada, e Ivan comenta que Light estava correndo novamente, fazendo Mônica dar risada, afinal ele corria toda manhã e com isso ele acabava se machucando, porque sempre se esforçava muito para alcançar seus sonhos, fazendo Ivan notar que eles eram mais parecidos do que imaginavam, e quanto a Light, ele queria se tornar mais forte para se juntar a Lena, que perguntava a Chapéu o que estava acontecendo, e ela explica que alguém abriu os portais de miasma onde os monstros estavam sendo invocados, o que Dratena achava impossível, afinal o poder purificador da Pedra das Fadas protegia a cidade, e a Chapéu diz que provavelmente alguém transformou esse poder de repulsão em atração, então deveriam destruir a Pedra das Fadas, deixando Dratena revoltada, porque a pedra protegia a cidade e era reverenciada desde muito tempo atrás, o que a Chapéu sabia, mas essa era a única maneira de impedir que o miasma encha a área, e questiona se ela sempre foi tão leal, e Dratena responde que não tinha lealdade à cidade, mas sem a Pedra das Fadas, as dançarinas perderiam sua importância, fazendo Lena notar que sem ela a dança das fadas, a qual ela se dedicou tanto, não teria sentido, e a Chapéu diz que não parecia ter outra maneira de proteger a cidade, porque se não removerem o miasma, os monstros continuariam aparecendo, fazendo Lena se questionar se realmente deviam destruir aquilo, mas o bardo os interrompe, porque seria uma pena destruí-la em uma noite tão adorável, e aliás, ele estava feliz por elas finalmente terem chegado, assim como aquela mulher tinha dito, fazendo a Chapéu questionar se ele era o comandante desse distúrbio, mas ele responde que era apenas o animador, e usa o miasma para abrir um portal onde um demônio tenta atacá-los, mas Lena ataca o demônio, que a arremessa, fazendo Lena conseguir cortar o bardo, e quando Yuan traz Lena de volta ao barco, todos ficam surpresos ao perceber que o bardo estava usando um disfarce. Lena questiona o motivo dele estar atacando a cidade, e ele se apresenta como Argus, um discípulo encarregado da vingança que tinha a missão de exterminar as espécies pecaminosas para tomar essa terra de volta, e com isso ele invoca vários demônios que começam a atacá-los, mas a Chapéu estava decidida a impedi-lo, e diz para elas destruírem a pedra, e quando Dratena estava prestes a cair no rio, ela invoca seu monstro fundido, e nota que apenas ela conseguia voar, e em seguida o monstro que Lena salvou cria uma plataforma de cristal, fazendo ela se questionar o que ele era, deixando Argus furioso, mas a Chapéu o corta com uma flor, afinal ela quem era seu oponente, fazendo Argus atacá-la com um monstro. Lena fica preocupada com a Chapéu, mas Yuan manda ela se acalmar, afinal a Chapéu era uma chefe de secretaria, e Argus diz que sabia tudo sobre sua habilidade Olho do Erudito, uma habilidade de investigação que não teria a menor chance contra ele, mas a Chapéu faz seu portal explodir, deixando Argus em choque, enquanto ela dizia que nesse mundo existiam livros proibidos que concediam técnicas secretas só de olhá-los, e por serem perigosos, os 48 volumes foram selados sob a Cidade Santa, e ela podia ver cada um deles, e com o primeiro ela congela o inimigo, e usa o segundo para atacar com uma onda de pedras, deixando Argus furioso. Ele invoca mais demônios, mas a Chapéu usa uma jaula de raios para prendê-los, e manda as duas destruírem a Pedra das Fadas rápido, mas Dratena diz que se destruírem não haveria mais nada para proteger a cidade, fazendo Lena entrar em um dilema pessoal sobre o que deveria fazer, e a Chapéu diz que isso não era uma ordem, e ela tinha que
escolher por si mesma, e Lena diz que nesse momento Light encontraria uma maneira de salvar a todos, sem destruir a pedra, o que ela não era capaz de fazer por não ser forte o suficiente. E diz a Drathena que assumiria toda a responsabilidade por isso, fazendo Drathena ceder. Então Lena usa sua habilidade para destruir o cristal, surpreendendo Argus, que admite que não esperava que a destruíssem. No entanto, o momento já tinha chegado, deixando as meninas em choque com aquele portal enorme. Argus ordena que o deus da água do princípio desperte de seu sono, e diante dele surge um dragão maligno que Drathena nota estar diferente do outro. Então devia ser outro dragão. Ele ataca as garotas, mas Drathena salva Lena e fica aflita ao ver que ele tinha destruído o teatro da margem, fazendo Argus dar risada por eles serem imponentes diante a esse poder avassalador. E em choque, Drathena questiona como poderiam derrotá-lo, fazendo Lena lembrar de Light ao pedir que Drathena a empreste sua força para protegerem a cidade juntas, fazendo Drathena questionar do que ela estava falando. Mas a garota nota a mão trêmula de Lena e ao segurá-la, ela admite que estava impressionada por estar dizendo isso, e as duas encaram o dragão, marcando o final do 10º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!